Olá, olá, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, olá, olá. Olá, olá, tudo bem? Olá, Bruna, Flávia, Fábio, tudo bem? Saudades também. Pessoal aí da Estácio. Luísa, formatura sai, Luísa. Olá, gente, olá, boa tarde. Olá. Bem, fico feliz aí que vocês estão entrando pra gente iniciar aí a nossa fala. Edilane, tudo bem? Pessoal aí da Estácio Santa Cruz, Estácio Nova Iguaçu, os amigos. Olá, boa tarde. Tudo bem, tudo bom? Muito feliz em vê-los aí. Tia Larissa, tudo bem? Que bom. Saudades, Flávia. Vou esperar um pouquinho, né, pra gente começar a nossa conversa. Maravilhosa, obrigada. Saudades de vocês também. Em breve estaremos todos juntos novamente. Juntos à distância, né? Lipe, se puder, fique em casa. Isso aí. Estamos juntos à distância. Tereza, tá aí. Valdeir, já vi também. Bruninha, Fabiana. Vamos lá, né? Muita saudade de todos vocês. Genilda, tudo bom, queridona? Vamos lá. Bem, a ideia é que a gente possa fazer um bate-papo, né? Eu sei que nem sempre essa ferramenta ajuda, né? Mas eu vou disponibilizar depois um canal, o meu e-mail, o meu WhatsApp, e aí vocês podem trazer perguntas, né? Se quiserem tirar dúvidas. Saudades de vocês também. Aí o pessoal que já se formou, psicólogo. Elaine, bom te ver por aqui. Matando a saudade de vocês aí. Tô vendo, gente. Que bacana. Zé Luiz, pessoal da Celso Lisboa também. Rayane. Gabi. Tudo bem? Bem, então acho que a gente pode ir começando, né? Eu sei que a gente tem um tema. Elvira da Nona Crê. Tudo bem, Elvira? Que bom que você veio. Bem, tô vendo que temos aí o CL na área, isso aí. Tô vendo que a gente tem um público misto aqui, né? Eu acho que esse é um desafio para minha fala de hoje, porque a gente tem não só psicólogos em formação, como também pessoas que não são da área da psicologia. Então a minha fala vai tentar um pouco contemplar, né? Que a gente consiga trazer uma discussão para pessoas de diversas formações, tá? Então vamos lá. Para quem não me conhece, né? Eu sou Flaviane Ribeiro, sou psicóloga, sou pesquisadora, professora doutora, atualmente no Rio de Janeiro, na Universidade Estácio de Sá. Trabalhei muitos anos na Celso Lisboa também, tô vendo ex-alunos aí da Celso Lisboa, pessoal muito querido. Bem, e a minha fala hoje vai transitar um pouco pelos meus interesses dentro da psicologia. A minha área de formação na psicologia é a psicologia social crítica, é a psicologia escolar, a psicologia da educação. O meu doutorado foi pela Fundação Oswaldo Cruz, então eu vou trazer uma fala enquanto psicóloga, mas com um olhar da saúde pública. Porque, de fato, nesse momento, né? Ruth, oi Ruth, tudo bem?
nesse momento que a gente está vivendo, de muitas incertezas, muitas angústias, né? Me parece que a gente precisa pensar de que maneira a gente consegue fazer interseções entre os nossos saberes, né? Eu acho que esse é um grande desafio, tá? Então, eu estava dizendo aí no início que a minha fala vai tentar ser ampla, né, para que a gente possa discutir de modo ampliado, para que eu possa trazer contribuições e pessoas que não são da área da psicologia ou não são psicólogos, não estão no mundo psi, mas que também possam se apropriar dessa fala, dessa conversa de hoje, tá? Então, a minha fala hoje, ela vem muito capturada pela pergunta, né? Vocês viram lá no cartaz que eu divulguei, a nossa live hoje, a nossa conversa tem uma pergunta que é: o que cabe à psicologia em tempos de pandemia? Então, a minha fala vai ser tentando responder aí o que cabe, né? O que cabe à psicologia? Imagino eu que vocês já devem saber. Olá, Cristiane, tudo bem? Vocês já devem saber que cabe muito, né? Que a minha fala, inclusive, vai nessa direção, que cabe muito dentro da psicologia, que a psicologia pode ser um instrumento potente nesse momento, pode ser um recurso importante para que a gente lide com uma série de questões que nos atravessam hoje, né? A gente está vivendo um momento de crise não só sanitária, mas também uma crise financeira importante, e acho que a psicologia pode ser um recurso não só que nos ajude a pensar o hoje, né, a pandemia, mas também que nos ajude a pensar o depois, o pós-pandemia, que vocês sabem que vamos ter questões importantes, não seremos os mesmos depois de tudo isso, e psicologia, de fato, pode nos ajudar muito, pode ser um instrumento, né? Eu sempre gosto de chamar assim, a psicologia pode ser um instrumento, um recurso, uma ferramenta importante, tá? Então, pensando o que cabe à psicologia e já sabendo que cabe muita coisa, né? A gente pode muito a partir de um olhar da psicologia, quero discutir com vocês 3 pontos, né? São 3 provocações. Vocês vão perceber que a minha fala não vai trazer um manual, não é uma receita de bolo, porque eu não aposto nisso dentro da psicologia. Eu não acho que tem receita, que tem passo a passo, faça isso, faça aquilo. De fato, dentro da psicologia, a minha formação teórica me leva a entender que somos diversos, somos plurais, temos contextos diferentes, né? Socioeconômico, cultural. Então, o que eu vou tentar trazer na minha fala são provocações para vocês, algo que possibilite vocês pensarem um pouco sobre essas 3 ferramentas aí, sobre essas 3 questões que cabe e muito à psicologia nesse momento, tá? Então, o primeiro ponto que a gente vai discutir aqui é falar sobre as perdas cotidianas. Vocês sabem que são muitas, né? Nesse momento a gente está tendo muitas perdas, é preciso fazer muito luto. Luto é uma palavra que para a psicologia é muito cara, não sei se todo mundo sabe o que é fazer o luto, mas a gente precisa fazer luto, e esse é o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês. Estamos tendo muitas perdas cotidianas, perdas não só de vidas, mas também de encontros, de planejamento, perda de previsibilidade de futuro. Então, a gente está tendo muitas perdas e precisamos elaborar. Esse é um ponto que a gente vai voltar e eu quero discutir com vocês. O outro ponto é que a crise, que a instabilidade que a gente está vivendo, que é emocional, que é financeira, que é afetiva, essa instabilidade, essa crise, ela está no outro e também está em nós, né? Então esse é o segundo ponto que eu queria discutir com vocês. A live vai ficar gravada, ela fica gravada 24 horas aqui no Instagram, tá? Então quem não conseguir entrar agora, depois consegue acompanhar aí, tá? Então, o segundo ponto é poder pensar que essa crise está no outro, mas também está em nós, e a gente precisa poder olhar para isso. E o terceiro ponto, e o último que a gente vai discutir hoje, é fortalecimento de imunidade, né? Muito tem se falado disso hoje, como é que a gente pode se proteger, né? Então, o distanciamento social como uma ferramenta importante de preservação da vida, de prevenir, né, o adoecimento. Mas também é preciso fortalecer a nossa imunidade. Eu queria dizer como a psicologia pode fortalecer a imunidade, tá? Então são esses 3 pontos que a gente vai discutir hoje, tentando responder a pergunta: o que cabe à psicologia em tempos de pandemia, tá? Então, começando pelo primeiro ponto, sei que a gente tem um tempo aqui
né, específico, a gente não vai poder ficar a tarde toda. Ficaria com vocês a tarde toda, mas não vamos poder. Então eu vou tentar discutir esses 3 pontos, mas se quiserem, a gente marca uma outra live. Já tô até pensando a próxima, inclusive, que talvez seja pensando em educação e psicologia nesse momento da pandemia e pós. Mas vamos lá. Então, pensando os 3 pontos. O primeiro, o que cabe à psicologia, pensando as perdas, né? Bem, vocês sabem que estamos tendo muitas perdas cotidianas, que com esse momento de isolamento, distanciamento social, né, a gente tem tido muitas perdas da rotina, né, a nossa rotina foi suspensa, a gente está tendo perdas de emprego, perdas também salariais importantes, né? Algumas pessoas estão tendo reduções nos seus salários, isso é uma perda importante. Ou seja, a gente está tendo perda da segurança financeira. A gente está tendo perdas, por exemplo, de planejamentos de viagem, adiamentos de encontros e reencontros. Então, estamos tendo muitas perdas. Me parece que a perda da capacidade de pensar no futuro, né? Perda da previsibilidade de futuro. E o que a gente faz com isso, né? Para algumas pessoas isso é gatilho de adoecimento, né? As perdas, o não manejo com a perda, ou seja, a não elaboração do luto. Precisamos fazer o luto. O luto. Quem é da psicologia, quem é psicólogo, talvez isso já esteja muito vivo, mas para quem não é, para quem vem de outra área, o que é fazer o luto? É a gente poder falar sobre a nossa perda, a gente poder elaborar a perda, e um modo de elaborar a perda é poder falar sobre ela. E qual é o nosso desafio maior? Encontrar alguém que possa ouvir o que a gente tem a dizer. Não sei se já perceberam, mas as pessoas também querem falar, né? Então, quando a gente começa a comentar com o outro sobre a nossa perda, o outro também quer falar da perda dele, e temos dificuldades de ouvir. Então vem aí uma questão importante, né? É importante também saber ouvir, saber ter alguém que possa nos ouvir, porque a gente faz o luto, a gente elabora uma perda quando a gente fala, né, sobre aquela perda, e o outro pode ouvir. E uma vez quando a gente fala, a gente pode elaborar e pensar. Então, tentando simplificar a ideia do luto, é ajudar aquela pessoa, uma vez ela falando sobre a perda, desinvestir a energia dela que está naquele objeto que foi perdido, né? Então, desinvestir aquele objeto de energia. Quando ela fala, ela talvez consiga dissipar a energia para canalizar em outras direções. Então, nesse momento de pandemia, que estamos tendo muitas perdas, a gente precisa falar sobre essa perda, sobre esse desconforto da perda. Então eu preciso falar e ter alguém que possa me ouvir. Se eu não tenho alguém que possa me ouvir em casa, ou me ouvir, enfim, seja lá em casa, ou amigos, né, via WhatsApp, via videoconferência, eu preciso buscar ajuda especializada, e depois quem precisar de ajuda faz contato, que eu vou tentando aí encaminhar e direcionar. Temos muitas pessoas que estão nesse momento atendendo de modo remoto, muitos psicólogos, mas era um pouco isso que eu queria trazer para vocês. A gente precisa falar sobre esse descontentamento, sobre essa angústia, sobre essa perda, inclusive, do dia a dia, da rotina, das convivências, dos encontros cotidianos que não estamos tendo mais. Precisamos fazer eles acontecerem à distância. Então, é uma perda da convivência, do contato físico, né? Do abraço, do afago. Então, primeiro ponto, a psicologia pode ajudar muito se a gente entende que eu preciso falar e ter alguém que possa me ouvir, né? Então, vamos caminhar por aí. Esse é o primeiro ponto. Eu preciso falar sobre a perda, porque quando eu falo, eu elaboro. E aquele que está ouvindo, acho que esse é o desafio, né? Aquele que está ouvindo não precisa dizer nada, ele só precisa ouvir. Está ali continente, ouvindo, né? Porque aquele outro só precisa despejar e derramar ali a angústia dele, o sofrimento que ele está sentindo. Então, eu acho que é nessa direção, tá? Se permitir ouvir o outro para que ele possa falar da perda dele, da dificuldade dele. Um outro ponto que eu queria trazer para a gente poder pensar é a questão da crise, né? Essa crise que é sanitária, que é financeira, essa instabilidade emocional, essa instabilidade social, né? Uma instabilidade psíquica, ela está no outro, mas também está em nós. Então avaliem isso, o quanto a gente de fato está disponível para ajudar o outro, até para ser um ouvinte, né? O quanto a gente consegue estar disponível para ouvir
Por quê? Porque a crise está em nós também. Nós também estamos sendo atravessados por uma crise, por muitas instabilidades. Então a gente precisa primeiro olhar para dentro e entender se a gente está em condições, de fato, de se colocar nessa posição de ouvinte, né? De fato ajudar o outro. Nem sempre a gente consegue porque não estamos bem. E se a gente olhar para dentro e a resposta for não estou bem, né? Não consigo conviver com essa instabilidade financeira, psíquica, emocional, eu preciso buscar ajuda especializada. Então não se preocupem nesse momento, é preciso de fato reconhecer, né, que precisa de ajuda. Então façam essa pergunta: tô bem? Consigo manejar com tudo isso que está acontecendo? Além das perdas de vida, né? Então eu tô falando de muitas perdas aqui que não são de ordem da natureza humana, mas vocês sabem que estamos tendo muitas perdas de vidas, pessoas, né? Pessoas adoecendo, pessoas morrendo. Então olhem para dentro e avaliem. Vocês conseguem ajudar o outro? Às vezes não é possível, eu preciso reconhecer. Quando a gente olha para dentro e reconhece que não tá bem, isso é maturidade, né? Isso é importante, a gente poder olhar para dentro e reconhecer, tá? Então, quando eu falo disso, de olhar para dentro e reconhecer se tá bem, se consegue ajudar o outro, entendam que eu também tô querendo marcar aqui o papel do cuidador, né? Aquele que cuida. E vocês sabem que aquele que cuida não é só aquele que tá lá na rua, né? É o profissional da saúde, não é só o enfermeiro, médico, psicólogo, fisioterapeuta, né? Aquele que cuida, aquele que tá lá fora cuidando e aquele que tá aqui dentro cuidando. Eu também tô chamando a atenção para aquele cuidador de dentro, que tá dentro da casa, porque muitas pessoas estão doentes em casa e eu preciso colocar a lupa nisso, né? Então esse que cuida dentro de casa, que é a mãe, que é a avó, que é a esposa, que é uma tia, enfim, vai saber quem é. Temos muitas mulheres cuidando, né? Vocês sabem que essa questão de gênero chama atenção. Em geral, a cuidadora é mulher. Se a gente for pensar na saúde, vamos pensar o pessoal da enfermagem. Pessoal da enfermagem, grande parte das enfermeiras são mulheres. Se a gente for pensar nas pessoas que cuidam em casa, mulheres. Então, ainda não tive estatísticas, acesso a isso, vou até buscar. Olha aí um tema de uma próxima live, pensar as questões de gênero e a pandemia, né, o coronavírus, mas não sei se a gente já tem estatística de números, se tem um número maior de mulher sendo acometida pelo vírus ou falecendo, né? Eu acho que cabe a gente fazer essa busca e pode ser um tema de uma nova live, pensar essa questão de gênero. Então é preciso olhar para esse que cuida também, não só para aquele que está doente, que está acometido, mas também aquele que cuida, né? Que pode ser o que está fora de casa, na saúde, trabalhando, que pode ser o que está dentro de casa, mas me chama a atenção e eu queria compartilhar isso com vocês, que grande parte são mulheres. Então, vamos pensar nisso, né? Temos muitas mulheres aí na função de cuidado, que é construído, né, sócio-historicamente. Vocês sabem que essa associação da mulher como cuidadora, aquela que tem o dom de cuidar, aquela que cabe cuidar, vocês sabem que isso é construído socialmente, né? Isso não é inato. Isso não é inato, é só historicamente construído, né? Quem foi que disse que toda mulher é cuidadora, né? Toda mulher nasceu com essa habilidade de cuidar, de ser dócil, afetiva. É construção cultural, social, não é isso? As mulheres vão sendo socializadas para esse lugar, para essa função. Mas eu queria destacar isso. Vamos ficar atento aí às estatísticas do Ministério da Saúde, as estatísticas, para a gente saber aí de fato se a gente tem um índice maior de mulheres sendo acometidas pelo vírus e adoecendo, tá? Então esse é o segundo ponto que eu queria marcar, né? A crise está no outro e a crise também está em nós. Precisamos olhar para dentro e entender, né? Se a gente de fato consegue ajudar. Gente, eu tô aqui às vezes olhando, tem muitas perguntas, tem muitas pessoas entrando e falando comigo. Tô muito contente de ver que a gente tem aqui na live uma infinidade de formações aí
né? Pessoal da pós, pessoal da graduação, psicólogos formados, pessoas de outras áreas, muito, muito bacana. Espero que a live possa contribuir, possa potencializar vocês. Eu acho que uma fala como essa que eu estou tentando trazer, né? Eu estou tentando provocar vocês um pouco a reflexão, é ferramenta, né? É ferramenta. Eu acho que isso é ferramenta e vocês podem instrumentalizar, né, uma caixa de ferramentas. Eu acho que essa fala que eu tô trazendo é um pouco provocativa. Eu tô tentando provocar vocês, tá? Então por isso que eu comecei dizendo que não era um manual, né? Não é um passo a passo. Eu não vou dizer aqui para vocês fazerem isso, fazerem aquilo, porque eu não aposto nisso dentro da psicologia. A minha formação na psicologia me leva a pensar que somos muito diferentes, somos plurais, temos culturas diferentes, condições socioeconômicas diferentes, compreensão de mundos diferentes. A gente precisa olhar para essa complexidade e poder entender o que toca e o que toca cada um, né? Toca todos e cada um à sua maneira, né? Mas vamos lá. O terceiro ponto que eu queria marcar, né, para a gente pensar junto, é a questão da imunidade. Imunidade e o que cabe à psicologia em tempos de pandemia, pensando em imunidade. Vocês sabem que nesse momento não temos, por exemplo, remédio, né? Não temos vacina. O que a gente pode fazer para preservar a nossa saúde, né? O que a gente pode fazer para potencializar nossa saúde? Fique em casa, né? O distanciamento social, quem pode, né? Quem pode trabalhar de modo remoto, sempre acho que isso é privilégio. É privilégio a gente poder estar em casa nesse momento, trabalhando de modo remoto. Muitas pessoas não podem estar, mas aqueles que podem, fiquem em casa, não é isso? Isso é um modo de preservar a nossa saúde, isso é um modo de potencializar, né, a nossa imunidade também. Mas para além disso, como é que a gente fortalece a imunidade? Eu tenho visto muito na mídia, acredito que vocês também, a questão da alimentação saudável, né? A gente precisa buscar alimentos que fortaleçam a nossa imunidade. Vocês já devem ter ouvido falar também de exercícios físicos, né? É importante fazer exercícios para que fortaleça a nossa imunidade. E eu queria ajudar vocês nesse momento a pensar como a psicologia pode potencializar ou fortalecer a nossa imunidade. Gente, quando a gente se sente afagado, amado, querido, pertencente a um grupo, pertencente a uma família, quando a gente sabe que a gente tem com quem contar, isso é potência no fortalecimento da imunidade, não é isso? Então pensem nisso. A gente precisa ser afetivo e a gente precisa se sentir pertencente a um grupo. Isso também é potência de imunidade, é assim que a gente também fortalece a nossa imunidade. A gente precisa se sentir pertencente, então, e também ser afetivo com o outro. Eu acho que nesse momento a gente precisa ser generoso com o próximo, né? O isolamento é do vírus, olha o que eu vou dizer agora. O isolamento é do vírus, ele não pode ser do afeto, ele não pode ser social. Embora a gente chame assim, isolamento social, né? Distanciamento social, ele não pode ser, mas eu posso sim ter proximidade social sem ter contato físico, né? Isso que a gente está fazendo aqui, por exemplo, é fortalecimento de imunidade. Quando eu pensei em propor a live, também foi nesse sentido, né? De poder me aproximar, de poder levar uma fala para aqueles que eu não vejo há tempo, inclusive, né? Há tempos, né? Tô vendo aí pessoas que estudaram comigo lá no Abel, né, Guido? Então, é isso, né? Como é que a gente consegue estreitar laços, fortalecer laços, se sentir acolhido, se sentir pertencente, se colocar disponível para escuta. Eu acho que esse é um ponto importante e a gente precisa ter tranquilidade para entender isso nesse momento, que isso é potência de imunidade, fortalecimento de imunidade. Sejamos generosos, né? O isolamento é do vírus, mas o isolamento não pode ser do afeto, do sentimento, da solidariedade. Se coloquem disponíveis para aqueles que estão em grupos de risco, né? Sejam afetivos, sejam empáticos, habilidades sociais, né? Empatia é muito importante e nesse momento isso me parece potência de imunidade. E aí queria dizer a vocês
que talvez um dos grandes ensinamentos que essa pandemia traz, né, que esse distanciamento social traz, é que a gente precisa pensar fora da caixa, né? A gente precisa se reinventar nesse momento, a gente precisa interagir de outras maneiras, se recriar, não só no âmbito do trabalho, mas também das relações afetivas, sociais, não é isso? A gente precisa se recriar, inclusive a nossa casa precisa ser um lugar de vida nesse momento, né? Ela precisa ser um lugar de potência de imunidade, precisa circular na nossa casa e com os nossos afeto, bom humor. Façam o que dê prazer para vocês, o que dá alegria para vocês. Acho que isso é muito importante, né? Nesse momento, isso é fortalecimento de imunidade. Se permitir rir de si mesmo, né? Sei que tá difícil, tem muitas pessoas adoecidas, muitas pessoas precisam da nossa ajuda, por isso solidariedade é importante. Solidariedade também é potência de imunidade. Se a gente tem um certo privilégio, se a gente pode, por que não ajudar um outro que está precisando? E essa ajuda pode vir de diversas maneiras, inclusive com a escuta, com apoio, né? Com esse olhar. Então pensei nisso, né? A nossa casa, para que ela seja potência de imunidade, ela tem que ser um lugar de vida, de humor, de alegria. Façam nesse momento o que dá alegria a vocês. Rir de si mesmo. Eu vou percebendo que ao longo da vida a gente vai perdendo a capacidade de rir, de brincar, né? Brinca com seu filho, com a sua filha. A gente reclama tanto, né? Que não tem tempo. Não tem tempo da convivência. Agora a gente tem tempo, a gente está tendo uma série de outras ausências, mas tempo em casa a gente está. Se recrie, não é isso? Se reinvente, se permita rir, brincar, dançar. Vocês sabem que eu coloquei essa live agora à tarde para não competir com lives dos sertanejos, com lives outras, né? Por quê? Porque assistir a live, poder cantar, dançar, isso é fortalecimento de imunidade. Então pensem nisso, né? Brinquem com os filhos de vocês, criem brincadeiras. Olha a riqueza disso, da gente poder criar brincadeiras. Está tudo fechado, não é isso? Não tem shopping, não tem praça, não tem parquinho. As brincadeiras precisam ser criadas, inventadas. Essa é a riqueza. Olha a alegria aí, a gente poder criar, inventar a brincadeira, rolar no chão com a criança, né? Pensem nisso, né? A vida, ela não está fácil, não é isso? Não tá, ao contrário, a gente está vivendo momentos muito difíceis, só que a gente precisa fortalecer a nossa imunidade. Eu queria dizer isso para vocês, trazer isso hoje para vocês, que de fato a gente precisa rir, brincar. Já sugeri isso que eu vou dizer agora para algumas pessoas, eu vou repetir. Temos alguns documentários bacanas disponíveis. Tarja Branca. Alguém já falou aqui no chat aqui. Cassiane, Tarja Branca. Assistam Tarja Branca. Curtinho, documentário curtinho. Tá disponível no YouTube, de modo gratuito. Tarja Branca, Revolução do Brincar. O que discute o Tarja Branca, né? O que o Tarja Branca tá apontando? É Tarja Branca em contraposição ao Tarja Preta. O remédio Tarja Preta, psicotrópico. O nome do documentário é Tarja Branca, exatamente por isso, né? Porque eu não vou dar um spoiler do documentário não, tá, gente? Só vou dizer que o documentário, ele traz a importância do brincar, de rir de si mesmo, né? A importância das pessoas poderem brincar. A gente vai envelhecendo e vai perdendo a capacidade de brincar, de rir. A gente vai levando a vida de modo muito engessado, condensado, né? E a gente precisa rir, precisa brincar. As crianças, nem vou dizer, né? Como as crianças precisam brincar. Vocês sabem, inclusive, em psicologia, criança que não brinca é sinônimo de alguma doença, de alguma complicação, né? Então, é preciso brincar. Brinquem. A palavra, o brincar e a palavra não são quaisquer coisas. E na vida cotidiana corrida, talvez a gente não olhe para isso, né? Talvez a gente não tenha tempo de brincar e conversar, né? E falar sobre, e brincar e rir. Vamos investir tempo nisso, né?
vamos brincar, vamos rir na medida do possível, com o que for possível, né? Levar palavras positivas para o outro, levar esperança. Eu acho que isso é potência, isso é psicologia. Nesse momento de pandemia, vou dizer a vocês que a gente precisa estar muito atravessado, não pelo nosso papel. Essa pergunta a gente se faz sempre, né? Qual é o meu papel? Qual é o meu papel? Sempre acho que a pergunta que a gente tem que fazer, seja enquanto psicólogo, enquanto professor, enquanto advogado, enquanto pedagogo, sempre acho que a palavra, né, a pergunta que tem que ecoar não é qual é o meu papel, e sim que práticas eu produzo com o saber que eu tenho. Já falei isso para algumas turmas e estou repetindo aqui. É isso que tem que nos balizar nesse momento, né? Que práticas eu consigo colocar em ação com o saber que eu tenho. Se o meu saber diz que é importante dançar, ouvir uma música, brincar com o filho, criar brincadeiras, essa é a riqueza. Que práticas eu consigo colocar em cena com o saber que a gente traz, que pode não ser um saber acadêmico, pode ser um saber da vida, né? Um saber cotidiano. Confiem na intuição de vocês, né? Deixem essa intuição, esse saber que às vezes é da vida cotidiana ecoar. Então pensem nisso, né? Psicologia, potência de imunidade, se sentir querido, se sentir ter com quem contar. Essa sensação de ser amado, né? De saber que tem com quem contar. Isso não é qualquer coisa, isso é potência de imunidade, então pensem nisso. Tô tentando ler aqui o chat, né? Tá subindo rápido. A Mara tá dizendo aqui que a gente precisa se reinventar, né? É isso. A gente precisa pensar fora da caixa, né? A gente precisa olhar para dentro e poder, né, se reconstituir, não só na nossa vida pessoal, mas também na nossa vida profissional, né? Pensem nisso. O tempo pós-pandemia vai exigir muito de nós. E acho que psicologia pode ser um bom recurso. Pode ser uma ferramenta, né? Eu sempre gosto dessa palavra, a psicologia como ferramenta, como potência. Eu acho que isso é um ponto. Alguém perguntou aqui sobre idosos, né? Alguém perguntou aqui, eu vi passando, eu tô tentando ler e falar com vocês. Eu acho que o próxima live vamos ter um mediador aí para poder contemplar e contribuir, né, para que vocês possam contribuir mais aqui na minha fala, para que eu não fique solitária aqui falando com vocês. Mas alguém perguntou sobre os idosos, né? Eu acho que é uma questão importante, idosos e criança, né? Então alguém perguntou dos idosos confinados, não era isso? Me parece que sim. Alguém perguntou o que a gente pode fazer com relação aos idosos que estão confinados. Vocês sabem que em outros países, né, que a pandemia chegou no Brasil há 2-3 meses, né, de modo mais intenso, e a gente tem tido notícias de outros países, né, de como outros países vêm conduzindo a pandemia. Olha a Gabi aí, podendo já se prontificando a ser mediadora. Pronto, Gabi, já temos uma mediadora para a próxima live. Então, sobre os idosos, né, fico pensando que é um desafio. Fico pensando os idosos que estão em asilos, né? Asilos, idosos, grupo de risco, asilo. Fico pensando o quão desafiador poder trazer um olhar para esse público. Não sei se essa questão, não sei se já ouviram falar disso, mas em pandemias anteriores, por exemplo, gripe espanhola, a gente teve muitas pessoas se suicidando, muitos idosos, né, se suicidando porque não queriam ser fardo para as suas famílias, e não queriam. Então, não é qualquer questão, a gente precisa pensar. E acho, inclusive, que a questão da imunidade, estou lembrando da idosa, a idosa que na Itália, a pessoa mais idosa que foi curada do coronavírus. Não sei se viram isso. Mas ela traz na fala dela, as pessoas ficaram muito curiosas, né, em saber por que ela foi curada. Uma idosa, uma pessoa que tinha, me parece que 100 anos ou um pouco menos, mas ela foi uma das pessoas mais idosas curadas pelo coronavírus. Perguntaram a ela o que ela fazia, por que a imunidade dela era tão boa, né? O que estava acontecendo ali. Ela disse, né? Olha aí o que ela diz. Ela diz:
Eu sempre trabalhei muito e sempre me diverti muito. Olha a potência da imunidade, né? Sempre trabalhei muito e sempre me diverti muito. Então, riqueza, né? Agora, a questão dos idosos em asilo, é preciso pensar um trabalho. Eu acho que é preciso pensar como que a gente pode contribuir à distância, né? Não só os idosos que estão em asilos, né? O Lipe está dizendo aqui das pessoas que estão afastadas, né? Das suas famílias, né? Por exemplo, os nossos pais, mães, avós, né? A gente está tendo aí um confinamento e a convivência passa a ser mediada pela tecnologia, né? Pelo WhatsApp, pelo Skype, pelo Zoom, pelo Microsoft Teams. Então, a gente precisa se aproximar, né? Então, mais uma vez, acredito eu que a questão do afeto é importante, chegado, de se sentir querido, pertencente. Essa potência de imunidade vem por aí. Elvira trouxe aqui a questão dos alunos com crises nervosas em casa por conta da ausência, né, do esgarçamento com o contato escolar, da convivência diária com os colegas, com a professora. Eu também trabalho no município, né? Sou psicóloga escolar e a gente recebeu exatamente uma demanda como essa, Elvira, semana passada, de um menino de 7 anos que estava, né, ali com dificuldades, crises nervosas, por conta disso, da saudade que ele estava da professora e da saudade que ele estava da convivência com os colegas. Então, isso não é qualquer coisa. A gente até combinou com a professora de fazer entradas regulares com ele, mais sistemática, uma vez por semana, entrando ao vivo aqui, né, como a gente está fazendo com ele, fazendo uma live, uma videochamada, chamando alguns coleguinhas para entrarem também. Eu acho que a gente precisa tentar amenizar esse distanciamento físico com proximidade virtual, né, com esse afeto que pode chegar de modo virtual. Esse afeto pode chegar à distância, juntos à distância. Eu gosto muito disso, dessa frase. Eu acho que é isso que a gente está vivendo. A Dai está dizendo aqui, né, que há 40 anos ela tem um contato muito diário, próximo com a mãe, né, e nesse momento está difícil fazer esse contato presencial, né? Esse contato tem que ser à distância. Daí vem o se recriar, né, o pensar fora da caixa. Eu queria conversar com vocês em outro momento sobre as tarefas em casa, o homeschooling, né? Eu acho isso bem importante, a gente poder discutir sobre isso. A próxima live vai vir com esse tema, né, da educação, para a gente pensar o quão difícil tá a família se tornando professor, né, tentando se tornar professor, o quanto isso tem esgarçado relações, né, o quanto tem sido difícil para as famílias, o quanto tem sido difícil para as crianças estar nessa condição. Eu acho que vamos pensar uma próxima live, eu vou divulgar para vocês. Eu tenho pensado muito sobre isso, tenho escrito sobre isso, e eu vou trazer um pouco essa reflexão para a gente pensar, que me parece que esse momento de homeschooling, ele tem trazido questões de aprendizagem, ensino e aprendizagem para as famílias e para as crianças, e muitas dificuldades, muito sofrimento também. Então, pra gente pensar. As pessoas alguém tá perguntando aqui sobre relacionamento abusivo, né? Vocês viram que por conta do isolamento aumentamos e muito o número de violências domésticas. O confinamento aumentou o número de violências domésticas. É grave, né? Como é que a gente consegue ajudar à distância essas famílias? Temos aí telefones, canais de comunicação para as famílias sinalizarem as violências domésticas, mas olha o desafio. Se quando a gente estava em atendimento presencial já era um desafio, até para algumas famílias conseguirem reconhecer que o que elas viviam era violência, né? Imagina agora a distância, sofrendo violência em casa. Tenho estado muito preocupada também com os nossos adolescentes confinados, aqueles adolescentes que já traziam gatilhos, né, de automutilação, ideações suicidas ou traços depressivos. Fico muito preocupada com esses adolescentes agora confinados em suas casas, nem sempre as famílias conseguindo validar aquele sofrimento. Então olha desafios aí pra gente pensar
como é que a gente consegue ajudar e como é que a gente consegue fazer essa potência de imunidade, né? Essa sensação de pertencimento e segurança chegar para todos e para cada um. É desafio mesmo, né? Acho que a gente precisa pensar. Eu acho que esse é o momento, né, da gente poder pensar fora da caixa. Para a psicologia, isso é um ensinamento importante, né? A gente poder se reinventar, pensar fora da caixa. Vou dizer para vocês que para alguns psicólogos fazer o atendimento à distância, né, uma psicoterapia online era algo impensado. E hoje se tornou uma realidade para grande parte de nós, psicólogos, fazer esse atendimento à distância. Então, é para a gente pensar, de fato, se recriar, mas a minha fala é não só em termos profissionais, a gente precisa se recriar também em termos afetivos, em termos emocionais, né? Eu acho que o afeto, ele tem que chegar, a gente tem que se recriar para que ele chegue de diversas maneiras, né? Tem alguma pergunta aqui, eu já vi várias subindo aqui. A questão dos idosos, acho inclusive que a gente poderia pensar uma live específica para o idoso, para a criança e para pensar a educação, o homeschooling. Eu acho que é importante, né? A Bruna, oi Bruna, a Bruna que é da enfermagem, né? Também trabalha me parece, tá na ponta também, Bruna, não sei, eu sei que a Bruna tá na academia, né? Mas não sei se tá na ponta. Ela tá dizendo que tem muitos profissionais de saúde com ideias suicidas, olha isso, né? Muitas ideações suicidas nesse momento, como é que a gente consegue ajudar? Eu acho que é isso, né? A informação tem que chegar, ajuda especializada tem que chegar à distância, a gente precisa fazer essa rede circular, né? De profissionais que estão atendendo de modo remoto, como estão atendendo, cuidado com os atendimentos remotos, era isso que eu queria dizer. Cuidado, né? Porque a gente tem que garantir ética, a gente tem que garantir qualidade nesse atendimento. Me parece que os psicólogos que estão atendendo estão marcando o quanto tem sido difícil e exaustivo nesse momento os atendimentos remotos, né? Psicoterapia remota, porque de fato deve estar uma demanda imensa e a gente precisa garantir ética nesses atendimentos, sigilo. Fico pensando o quanto a gente consegue garantir sigilo num atendimento remoto, o quanto de fato a gente consegue desdobrar um atendimento remoto de qualidade. Fico pensando o desafio de fazer essa prática com crianças, né? Psicoterapia infantil online. Eu não sei como é que a gente consegue se reinventar e pensar possibilidades éticas, né? De fazer isso acontecer. Professores estão adoecendo também. Professores estão adoecendo, profissionais de saúde estão adoecendo e professores também, né? Estou dizendo isso porque também sou professora e tenho vivido um pouco isso na pele, o quão exaustivo está esse trabalho home office, né? E ter que recriar, né, práticas de atendimento e de aulas. E quanto tá difícil para as famílias também, tô pensando nas crianças pequenas, o quanto tá difícil fazer desdobrar aí um atendimento, uma aula, né, de qualidade. Digo a vocês, inclusive, que o pós-pandemia tem me preocupado, porque algumas escolas já estão colocando aí a grande lupa no pós-pandemia, né, que tem que ter aula todo dia, que tem que correr atrás do prejuízo, tem que ter mais conteúdo. Gente, o pós-pandemia me parece que vai ser um momento de extravasar energia, de poder falar sobre esse sofrimento, né? De falar sobre esse sofrimento e poder extravasar energia. Então, acho que ainda não é o momento de pensar no pós e as crianças terem excesso de aula, tem que repor tudo isso. Calma, tranquilidade, né? Eu acho que o pós-pandemia vai ser um momento de acolher sofrimentos, de deixar falar. O momento de derramar sofrimento, despejar sofrimento. Acho que esse é o movimento que a gente tem que ter, né? Isso é saúde mental. A gente poder falar do que nos toca, do que nos atravessa. Então, eu tenho estado preocupado não só com o momento, mas com o pós também. Acho que a gente precisa pensar o pós-pandemia. Mas vamos pensar esse trabalho. Ana Paula, que trabalhamos juntas na Celso, bom te ver aí. Celso Lisboa. Bons encontros à distância, juntos à distância. Muito bacana. Amanda, muito bacana.
Gente, tem alguém perguntando aqui, né? Tem professores que só falam sobre isso com os alunos nas aulas. Da reposição, né? Que não tem exercício, somente a fala da pandemia. Então, acho que tem questões importantes para a gente pensar, né? A gente está vivendo um momento difícil, um momento de excepcionalidade, não é isso? A minha opinião é essa, a gente está vivendo um momento de excepcionalidade. Então não adianta a gente fingir que nada está acontecendo, porque tem algo grave acontecendo, né? A gente está vivendo um momento de excepcionalidade, difícil. Para mim, para vocês, para as crianças, para os professores, para os pais, não é isso? É um momento de excepcionalidade, é um momento novo para todo mundo. É novo, é difícil e a gente precisa manejar o novo. Esse é o desafio, né? A gente quer sempre prever, a gente quer sempre saber o que fazer. É um novo, é o imprevisível, a gente não sabe o que nos espera amanhã, né? Então, a gente está vivendo hoje e muitas pessoas estão muito angustiadas, né? Tentando já pensar, a escola vai ter que ter um calendário de reposição de tudo isso, focar nas aulas. É isso, né? Calma, vamos viver um momento. Eu acho que o pós-pandemia, o primeiro momento vai ser de escuta. De escuta. Não só das crianças, mas também das famílias. O quão difícil foi estar nesse momento em casa, tendo que fazer o papel também de professor, além do papel de pai e além do trabalho doméstico, que muitas famílias, né, estão aí tendo que arcar com uma série de questões. Vamos viver o hoje. Difícil? Muito. Aí um luto. Esse é um exemplo de luto. O luto, por exemplo, da perda de previsibilidade do futuro. É luto. A gente tem que trabalhar com isso, né? Falar sobre isso, o quão difícil é a gente não conseguir planejar. Vocês sabem que já estamos há 2 meses, né? Distantes, distanciamento social. Não sabemos quanto tempo mais. Temos aí algumas expectativas, previsibilidade, né? A gente está tentando prever. Realidade, concretude, não temos. Não é isso. Então vamos viver o hoje. A gente tem que tentar se instrumentalizar no hoje e só entender que o futuro vai exigir escuta, paciência, até para que a gente elabore tudo isso. Vocês sabem que a gente aprende, a gente consegue aprender, a gente consegue se apropriar de conhecimento acadêmico, né? Estou pensando escola, as crianças. A gente aprende quando a gente está disponível para essa aprendizagem, quando a gente está motivado para a aprendizagem. Eu acho que isso é uma grande questão, né? A gente aprende quando a gente está disponível para que isso aconteça. A gente tem que estar motivado para aprender, tem que estar num ambiente tranquilo. E tá difícil, nesse momento, a gente ter tranquilidade de aprendizagem, porque as crianças também estão vivendo esse momento de não poder sair de casa, de não poder brincar com o coleguinha, não ir no parquinho, não tem shopping, não tem escola, não tem convivência com os colegas. Então, tá difícil para todo mundo. Não é isso? Então vamos ter calma, tranquilidade. Luto, é um luto meu, seu, de cada um de nós. O luto pela não possibilidade de prever o futuro, né? Pela não previsibilidade, que até bem pouco tempo atrás era bem possível a gente prever, programar, planejar viagens, né? Planejar encontros, fazer planejamentos a longo prazo. Não podemos, nesse momento, fazer planejamentos a longo prazo e a gente tem que elaborar esse luto. Esse luto, é luto mesmo, é perda, a gente precisa falar disso. Me coloco disponível aí para ouvir, né, para que a gente possa de fato falar sobre as perdas. A gente está caminhando aí para 3h50, acho que a gente vai precisar encerrar a nossa live, né? Uma pena, acho que a gente poderia continuar aqui, mas me comprometo a fazer outras lives no futuro. A Tereza tá falando aqui sobre a saúde mental das nossas crianças. Exatamente isso, né? A gente tem que ter cuidado para a quantidade de informações que as crianças estão expostas. A quantidade de informações que nós estamos expostos, vocês sabem que a informação é importante, mas o excesso dela pode adoecer. O excesso dela pode ser o gatilho para sofrimento psíquico, né? Vocês sabem que o corpo fala, né? Que a gente somatiza. O corpo fala. Então não tem sido incomum pessoas buscando pronto atendimento por conta de sintomas de Covid sem estar com Covid. Sintomas físicos, somáticos. Ou seja,
cuidado, né? A gente tá aí numa avalanche de informações importante, mas cuidado, o excesso de informações adoece, faz adoecer para adultos. Imaginem crianças. Imaginem crianças, né? Então, cuidado com o modo como a gente desloca isso para as nossas crianças, né? A gente precisa ter cuidado com esse excesso de informações para nossas crianças, porque se a gente está adoecendo e vai adoecer, se a gente ficar exposto a essa série de sofrimentos e informações, imagine as crianças. Então, muito cuidado com isso. Alguém perguntou da educação infantil, crianças pequenas, né? Olha o desafio que a gente tem, até num trabalho remoto, porque as crianças que estão em idade escolar, atividade remota, né? Tem acontecido. Olha o desafio. Foi o Márcio que perguntou, não foi, Márcio? Olha aí, uma boa ideia. Vou até anotar aqui para a próxima live a gente colocar a lupa na educação infantil, crianças pequenas, né? Crianças que ainda talvez não falem, crianças que ainda não estão na fase da escolarização, né? Uma boa sugestão para a gente falar. E aí eu vou divulgar aqui pelo Instagram, pelo Facebook. A gente vai precisar encerrar, né? Vocês estão dizendo aí, Márcio, obrigada. Eu acho uma ótima ideia. Acho que não vai dar tempo da gente explorar agora aqui, mas pensar a educação infantil é muito interessante. Vamos colocar a lupa nisso, sim. A Bruna tá dizendo, né? Nossas pequenas, é isso, né? Eu tenho uma bebê aqui. Bruna também tem lá, e temos outras pessoas que estão aqui na live que têm bebês, crianças pequenas, e olha o desafio. Muito bacana, Márcio. Vamos trazer sim. A próxima live aí já está comprometida com esse tema. Vamos falar de psicologia e educação. E vamos criar uma outra live também sobre os idosos. Alguém botou aí que os idosos estão em regime prisional, né? É um pouco isso que a gente está vivendo. Muito bacana, quero agradecer aí imensamente o tempo de vocês, né? A disponibilidade de vocês. A gente bateu aqui mais de 150 pessoas ao vivo, simultâneo, na live, em pleno sábado, 3 da tarde. Quero agradecer muito. Amei ver vocês aí. Pessoas de perto, pessoas de longe, pessoas que eu não vi há muito tempo. É muito bacana. Então já digo a vocês que a próxima live vem com o tema da educação e da psicologia. Vamos pensar ferramentas aí para esse público, né? Para fazer essa interseção da psicologia com a educação, e aí vamos transitar pelas faixas etárias, tá? Obrigada, foi ótimo. A live vai ficar gravada aqui. Quem não pode assistir ou quem quiser assistir de novo, Belle, saudades, pessoal lá de Belfor Roxo, pessoal de Nova Iguaçu, pessoal da Estácio, Santa Cruz, Estácio, Nova Iguaçu, familiares, amigos, muito obrigada, foi ótimo. E vamos pensar então a data, assim que eu souber data, horário, disponibilizo para vocês, a gente vai fazendo aí as lives acontecerem. Foi ótimo, gente. Se quiserem, eu vou deixar aqui o meu e-mail. Se vocês quiserem fazer contato comigo, fazer alguma pergunta, mandar alguma sugestão de temas, sugestões de temas são bem-vindos também. A gente pode fazer lives com parcerias também. Vamos caminhando aí, né? Vocês enchem a minha bola aí, gente. Obrigada, professora linda. Obrigada, gente. Vou deixar aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó, vê se dá pra ler. Ah lá. flaviane.ribeiro@gmail.com. E o meu WhatsApp. Tá? Então, se quiserem fazer contato, façam contato comigo e a gente vai trocando figurinhas aí. Tá? Foi ótimo, gente. Espero revê-los em breve. Foi uma alegria. Tá ao contrário. Tá ao contrário, né? Porque tá no... mas é Flaviane com y.ribeiro@gmail.com, tá? Ponham aqui também no Instagram, fica espelhado, né? Entendi. Tá. Enfim, façam contato comigo aqui pelo Instagram e eu disponibilizo aí o meu contato, tá? E a gente vai trocando figurinhas. Beijo grande. Guido, Gabi, Rayane, pessoal. Fica espelhado, porque é da pastinha. Tá? Então depois de
disponibilizem aí que eu faço contato com vocês pelo Instagram, tá? Beijo grande, gente. Até a próxima. Foi ótimo. Espero revê-los em breve aí. Até. Tchau, tchau. Rosilane, Cíntia, Mara, Irla. Beijo. Pessoal da Celso Lisboa, saudades de vocês. Beijo, gente. Saudades, Ariane, Simara, todo mundo aí. Pode encerrar, Tchau, cara. tchau. Ninguém quer sair, foi ótimo.